Além de fazer previsão do tempo, o senhor também é muito presente nos debates no meio social aqui em Campo Grande, em todo o estado, como aconteceu no caso da análise da possibilidade de mudar o horário de Mato Grosso do Sul e a questão do horário de verão. Por que o senhor se posiciona contra a medida do horário de verão? Essa é uma pergunta, ela é fundamental para a meteorologia. A meteorologia, ela trabalha com o momento de ocorrência de um evento. Então, se nós tivermos um evento de chuva que ocorreu de manhã, aqui, nesse momento, pode estar escuro do outro lado do mundo, mas o momento é o mesmo. Então, se eu tenho uma informação, por exemplo, de que a temperatura às 8 horas foi de 20 graus, como é que ao mudar de 8 para 9 horas, eu vou dizer que essa temperatura é de 20 graus? Para quem vai fazer uma pesquisa daqui 20, 30, 50 anos, vai buscar os nossos arquivos, sem que eu coloque uma informação, olha, nesse mês, o que era 8 horas, passa a ser 9. Atrapalha todo o trabalho. Não só atrapalha, como tira o momento, não é mais aquele momento. Então nós trabalhamos com um horário chamado de universal. Tá? Nós consideramos a hora universal, se for 8 horas aqui, é 8 horas na China, é 8 horas nos Estados Unidos. Por quê? Porque nesse momento está ocorrendo um evento meteorológico. E aí, por um decreto, por uma assinatura, simplesmente aquele horário já não é mais verdadeiro. Então isso traz prejuízo enorme no presente e no futuro. O atual presidente decidiu que não vai mais colocar o horário de verão, que já tinha virado tradição no Brasil. Como é que o senhor vê essa medida? Muito positiva para nós. Por que isso? Porque a meteorologia também trabalha com climatologia. E a climatologia, ela é a história do que se passa numa região. E como que eu vou fazer se todos os anos o que era uma hora passa a ser outra? Convenciona-se através de um decreto, de uma lei, que aquela hora já não é mais a mesma do mês passado, do dia seguinte. Para nós é uma medida excepcional. Deixa a natureza fazer as coisas. Deixa o horário que nós temos aqui permanecer com uma hora de diferença de São Paulo. Deixa o horário ser diferente dos horários das outras coordenadas, porque isso depende de coordenadas, de momento. A Terra gira numa situação única, não porque o homem escolhe. E isso vai fazer para nós com que as pessoas que antes falavam que demora para se adaptar, né, que não se acostuma, que fica com insônia, ele vai aprender que sem o horário de verão, o horário das 5 da tarde, que ainda está lá no verão passa a ser de sol ainda, né? Ele vai se acostumar naturalmente, porque não vai ter essa medida. Ele vai saber que às 5 da manhã ainda está escuro. E é mais saudável isso. Se o seu organismo não ficar fazendo esforço para se adaptar, ele mesmo segue a sua rotina normal. Então, isso para mim vai fazer uma coisa só. A natureza pediu para o Brasil seguir o que ela faz e ele está cumprindo. Vamos experimentar, vamos esperar para ver as respostas, que as pessoas, muitos não vão nem perceber isso daí, que acabou esse horário. Professor Natalio, os defensores do horário de verão apontam a escassez de chuvas em todo o mundo, mas principalmente aqui no Brasil, como justificativa para essa medida, para a questão dos reservatórios, que ficam mais vazios, que gastam mais energia. O quanto que essa falta de chuvas é realmente preocupante? Ela é preocupante por causa dos ciclos. Talvez você, quando era pequeno, na sua adolescência, seus pais provavelmente não escutaram falar que faltou água nos reservatórios, mesmo porque a população não era tantos habitantes como é hoje. E nem a comunicação era também tão rápida, tão realista como é hoje. Mas essas ausências, essas estiagens mais prolongadas, nós tivemos no passado. Então, com a falta de chuva que aparece, nós também temos responsabilidade. Porque antes, quando nós tínhamos uma população pequena, a nossa vegetação
era muito densa, não tinha interferência, não atrapalhava em nada. Hoje há muito desmatamento, há muitas queimadas, você se coloca demais de carbono na atmosfera. E isso altera o comportamento dos locais que estão mais suscetíveis. Com isso, nós podemos ter o que era antes normal, talvez até por falta de comunicação, hoje se transforma numa preocupação. Professor Natálio, existe hoje no mundo inteiro um grande debate a respeito da questão do aquecimento global e há um mundo dividido entre aqueles que acreditam que ele aconteça e outros que não acreditam, apontando que no final do século XIX as temperaturas registradas eram muito maiores do que as registradas hoje em dia. No entanto, a gente percebe que ainda está muito frio em algumas regiões do mundo, em outras muito quentes, né? A evolução da meteorologia confirma isso? No contexto das mudanças climáticas, nós estamos vendo a população mundial crescer, os países produzindo coisas e jogando para a atmosfera, né? Temos hoje os habitantes do clima, ou as vítimas do clima, que estão saindo de um local e indo para outro, porque antes não tinha isso, tá? E isso é consequência de causas geradas pelas mudanças climáticas. Porque se você tem um número em relação à temperatura de 200 anos atrás e hoje você tem esse número potencialmente mais elevado, a natureza ela vai querer se reequilibrar em função desse novo parâmetro. E aí a consequência não é só para as pessoas, não é só para os seres humanos. Os vegetais vão ser prejudicados. Produção de alimentos. Na sequência, você tem uma resposta para pessoas. As dificuldades na distribuição e na produção de alimentos, não só para pessoas, como também para animais. A distribuição de florestas hoje recentemente, né, hoje no país, está se questionando se o governo está realmente fiscalizando o desmatamento, e não é verdade. Isso ocorre realmente, já está havendo mais desmatamento. E as respostas em função disso mais mudanças climáticas. E se nós não tomarmos cuidado, se essa proporção atingir os valores mais críticos nos próximos 30 a 50 anos, pode ser até irreversível. Então, com relação ao aquecimento global, eu acredito, e com relação às mudanças climáticas, eu também acredito. E as respostas são cada vez maiores. E o Brasil já está sendo vítima e tendo consequências sérias com relação a isso. As grandes enchentes, as mortes por desmatamentos, as mortes por deslizamentos, né? A cidade que tem um número maior de pessoas doentes causadas por doenças que estavam praticamente extintas, estão voltando, né? Situações que antes não era de preocupação, hoje é, e lá na ponta está essas duas palavras, mudança climática. Professor Natálio, já para a gente encerrar então, a gente vê a importância da meteorologia nos dias de hoje, e aí fica a pergunta, por que aqui em Mato Grosso do Sul não existe uma escola, uma escola técnica ou um curso superior nessa área para formar novos profissionais? É uma questão de comércio, né? A meteorologia, como formação profissional, ela não é um campo que tem facilidade de emprego. Ela está crescendo agora por causa da importância que está se dando nos vários segmentos. Na agricultura, no comércio, na pecuária, na aviação, né? São segmentos que precisam dessas informações para planejamento e sucesso dessas atividades. Sem novos profissionais, o senhor continua firme e forte aqui atuando em Mato Grosso do Sul? E torcendo para que venha. Eu não sou contra. Pelo contrário, eu gostaria que tivesse, desde que tenha cada um no seu campo. Se vier profissionais ou se formar profissionais, que tenha mercado para absorver essas pessoas que buscam essa profissão. Agora, assim como a medicina, a engenharia, o jornalismo, que precisa estar sempre se reciclando e se atualizando, ela também vai ser necessária. Tá certo. Muito obrigado, então, pela sua entrevista aqui, professor Natálio. Obrigado a vocês. É um prazer estar aqui com vocês.